Oi, vamos lá, bom dia. Vou fazer mais um vídeo hoje e já falar sobre o início dos meus estudos, né? Que eu retomei ontem, mas também trazer um pouco da perspectiva de experiência e como tô olhando algumas coisas, né, para me inspirar também. Que acabei de acordar, acabei não, né? Acordei às 6 horas, eu tô com um pouco de dificuldade para dormir, talvez um pouco ansioso e recentemente passei por um processo de separação, então tô querendo aqui pagar de vítima, mas tá sendo um pouco complicado, né? Então tá sendo dias meio difíceis, mas a gente precisa se levantar e tentar fazer as coisas. A gente não precisa, a gente pode, né? Correr atrás dos nossos sonhos e tal, e é isso, e alguns dias são mais difíceis para acordar e outros não, né? Mas a gente vai. E aí eu tava vendo um vídeo ali, né? Antes de fazer esse vídeo, na verdade eu queria ter feito esse vídeo ontem já. E, cara, é... eu tô olhando que eu tô gordinho pra caramba, né? Mas tá bom. E aí eu tava lendo uma coisa, né? Antes de falar sobre os estudos, que achei muito legal, que era um vídeo, tá ali, aparecendo na minha timeline lá, falando sobre organização das coisas, sobre disciplina, né? E aí ele usava duas palavras, né? Que era desejo e sistema. E aí o vídeo começava falando, né, que uma mentira que se repete muito vira uma verdade. Tanto que isso é uma grande verdade. Eu sou psicólogo, posso dizer que algumas pessoas mentem tanto que elas passam a acreditar que aquilo é uma verdade. Quem não conhece um mentiroso? Quem não conhece um mentiroso que contou uma mentira e depois achou que aquilo fosse uma verdade, tantas vezes que ele contou? Quem não conhece, ou quem não assiste aqui, seja um desses mentirosos. Pode ser também. Né? Quem não foi isso em algum momento da vida, né? Talvez todas as coisas que eu vivi na minha vida 100% não foram vividas, alguma coisinha ou outra foi acrescentada ali. Mas esse lance da mentira que repetida se torna verdade e do desejo e sistema. Mentira que se torna verdade, eu achei legal, estranho, mas achei legal porque você passa. A pessoa fala assim, ah, poxa, às vezes aqueles pensamentos negativos, ah, eu não valho nada, eu não quero, não tenho forças e tal. E uma última instância, uma das últimas instâncias ali, você pode mentir para você mesmo. Então, não, eu posso, eu consigo, eu vou tentar. E aí você mente tantas vezes, você, depois de 21 dias, o cérebro que o diga. Você mente tantas vezes que você passa a acreditar naquilo. Né? E aquilo talvez se torne uma verdade. Isso é para coisas boas e pode ser também para coisas ruins. Né? Tem gente que trai fazendo o mesmo esquema e depois acredita que não trai. Então, mas o lance da mentira faz sentido e do desejo sistema, né? O desejo, porque o desejo é uma coisa muito efêmera, é uma coisa muito passageira, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito intensa. Paixões são puro desejo, né? Elas têm um tempo e elas têm uma potência. E, cara, e aí o desejo ele tá ali. Ele tá ali de ser médico, de fazer coisas, você aí de fazer coisas na sua vida também, de ser o que você quer ser, tentar o que você quer tentar. Esse desejo tá aí. E ele é muito bom, ele é maravilhoso tudo, só que o desejo ele tem um prazo de validade nele, ele tem um prazo de vida pequeno, né? A gente não, o nosso cérebro ele não aguenta tanta dopamina e coisas do tipo durante muito tempo, ele tem que dar outros sentimentos. E aí é quando o seu desejo ele acaba ou ele some. E aí o que você faz sem esse desejo? Isso que é importante, né? E aí ele fala desejo e sistema. Porque o sistema ele vem como uma base, ele vem como uma verdadeira força, não a verdadeira força, né? Ele vem como um veículo da coisa. E o desejo seria a gasolina, o combustível, né? Então o sistema, o carro, e o combustível, o sistema. Perdão. O desejo, a gasolina, e o carro, o sistema, que é toda aquela organização. Então, como você organiza a sua história, como você organiza a sua vida, como você aplica disciplina nas suas coisas. Então, a gente está falando aqui sobre um canal de estudos para medicina, que futuramente vai ser, com fé em Deus, mas como que eu me disciplino a estudar algumas horas por dia, todos os dias, e passo a ver e aí agora eu entro no ontem, né, rapidinho, porque, cara, eu fui estudar ontem, eu estudei algumas horas e eu tô me sentindo um merda, assim. Além de estar numa fase ruim, meio mal e tal, eu tô me sentindo muito merda, porque, cara, eu não sabia de um monte de coisas, assim, que eram simples pra mim no passado, então eu meio que desaprendi, eu deixei de treinar o meu cérebro. Eu deixei de dar uma opção de caminho pro meu cérebro, e aí eu
tava estudando matemática e tal, e aí eu fiquei muito meio triste, não triste, mas eu fiquei meio mal porque, cara, eu vou ter que reaprender, eu vou ter que rever várias coisas. Então, agora nesse momento eu tô me sentindo meio fraco, meio triste, meio cansado, mas eu vou treinar aos pouquinhos meu cérebro. Tanto que agora eu vou, depois daqui eu vou fazer, tomar um café, vou voltar a estudar de novo, à tarde trabalho, né? E amanhã trabalho de novo, de manhã trabalho de novo, estudo de novo, de manhã estudo e de tarde trabalho. Mas, desculpa, esse é o lance do sistema. O quanto você aplica poucas vezes ao longo da sua jornada, ao longo de anos, ao longo de semanas, ao longo de meses, o quanto você aplica, seja dinheiro, quanto esforço ou ações que você vai aplicando ao longo do tempo e que no futuro, que nem ontem eu estudei, me senti mal porque, poxa, perdi tantas coisas e tal, mas tá bom, a gente tá voltando, mas aí depois eu fiquei pensando, falei, cara, como que eu vou ser médico se eu não sei fazer nada de meio bem de química? Porra, se eu tô errando coisas tão simples em matemática, se eu tô fazendo, como que eu vou ser médico? E aí, tipo, cara, eu acho que esse é o lance, dá sentido a coisa, que é daqui a, sei lá, 4 3 5 6 7 8 anos, eu olhar e falar assim, cara, como aquele ser, eu sou esse ser hoje, graças ao desejo, graças ao sistema que foi mantido, essa disciplina, e como esse ser hoje olha para aquele ser lá de trás e fala assim, tipo, velho, você não imaginava que você poderia se tornar isso. E eu falo porque eu já vivi isso, foi na psicologia. Eu simplesmente um dia entrei com um New Balance furado no pé, com o dedo bem que mostrando a meia para fora, uma roupa velha, e eu era muito pobre de novo, era muito pobre. E aí eu entrei na faculdade e eu falava, velho, como que eu vou conseguir 5 anos e tal? E eu ficava mais preocupado com a mensalidade do que tudo, porque estudar para mim era ok, mas a mensalidade era o que mais me dava trabalho. E aí depois, hoje, eu tenho quase 8 anos de formado, tipo, velho, eu olho e fico, caramba, tipo, aquele serzinho e esse ser de hoje é muito diferente. Então essa sensação ela é muito boa, ela é muito gratificante, a sensação de poder ter algum conforto, de poder ter coisas. E eu sei que isso vai rolar na medicina, mas hoje tá meio complicado, porque tipo, me sinto meio merda, sabe? Mas, de novo, desejo e sistema. Desejo não faz nada sozinho, né? Um relacionamento com uma paixão, ele não vai sozinho para lugar nenhum. O que vai é desejo e sistema, que é o amor, a paixão, aquela coisa, e cuidado, e preparação, e organização, e tentativas, e determinação para achar um local para vocês ficarem bem, para vocês estarem tranquilos e tal, estarem protegidos e prover as coisas, seja um homem ou uma mulher provendo. Então isso é sistema. Então o conjunto dessas coisas traz um resultado, que é um relacionamento que provavelmente teve frutos muito positivos ou não, né? Mas filhos, mas de novo, as coisas precisam de desejo e sistema. Aí você fala assim, fechando. Você fala assim, eu não tenho disciplina na minha vida, eu não tenho desejo. Mentira. Você tá mentindo, você é descarado, como diria minha avó, você é descarada, você é descarado, porque você tá mentindo. Porque por mais que você talvez não tenha disciplina por uma coisa que você enxerga como positiva na sua vida, você tem disciplina para alguma coisa. Seja ir trabalhar todos os dias odiando o seu patrão, tendo crise de ansiedade, ficando muito mal, você tem disciplina, porque você vai. Seja num relacionamento mega tóxico, onde não dá mais certo, já tá com filho, ou já teve traição, já teve um monte de coisa, e você continua naquele. Você tem disciplina, porque todo dia você volta para casa e dorme naquela cama. Você tem disciplina para fazer isso. Então, tem várias áreas na vida da gente que a gente tem disciplina, só que por uma veia meio torta, que nem eu tô te falando, tipo, ficar com uma pessoa que não tá dando certo e dormir com ela e saber que houve traição e é um trabalho que eu odeio, tá? Você tem disciplina, só que talvez ela tá direcionada para um canto hoje que você, não enxerga ela e dois, ela te abate mais do que ela te ajuda, mas você tem, tá? Então a gente tem. Bom, eu acho que é isso. Só de falar pra vocês agora, se eu não sei psicologia também, né? Só de falar pra vocês agora já me sinto um pouquinho melhor. Vou fazer um café ali, um pãozinho pra me comer. Estudar um pouquinho hoje, a gente tá voltando. Mas lembrando, o hábito de estudos, assim, a rotina não voltou bem ainda. Então, janeiro vai ser difícil porque tá voltando, fevereiro um pouquinho difícil porque todas essas coisas, carnaval e tal, retorno das aulas mesmo, né, ao vivo. E acredito que o mês mesmo vai ser março, porque aí eu já vou estar em outra casa na Bahia, eu já vou estar mais
preparado para focar absolutamente nisso, né? Então, acho que é isso, gente. Obrigado e ótima semana para vocês. Um pouquinho ou muito desejo e sistema para vocês aí.